Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor nosso Deus. Ele é o juiz de toda a terra, e profetizamos justiça em nossas portas. Aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi desviado do nosso caminho ou está em atraso, nós oramos para que venha para o nosso caminho e que venha para a nossa vida. E aonde houver uma resistência maligna, espiritual, nós damos uma ordem: retire-se agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos também declarando saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, e dizemos a todo tumor, a todo câncer, a toda alergia, a toda dor nas juntas, a toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro repreendendo toda enfermidade emocional, toda depressão, toda insegurança, tristeza, angústia, dores na alma. Que a paz de Jesus Cristo inunde o teu coração. Que a alegria do Senhor te fortaleça, que a unção de Deus, a unção fortalecedora, venha sobre a tua vida. E todo aquele, meu Pai, que está caído, todo aquele que tem sido perseguido, tem sido invejado, tem sido rejeitado, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa e dar vitória para ela. Eu quero declarar que existe um grande plano de Deus na vida dela. Existe algo extraordinário que Deus colocou na vida dela, é por isso que ela enfrenta esses levantes. Mas maior é aquele que está na vida dela do que aquilo que está lutando contra ela. Senhor, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes em Ti, Jesus, e não retrocederemos. Cancelamos palavras malditas, cancelamos tudo aquilo que vem para tentar nos desanimar, tudo aquilo que vem para tentar colocar dúvidas. Estamos guardados pelo Senhor. Nossa mente está totalmente rendida a Cristo Jesus. Nosso Deus, Tu és aquele que está à nossa frente, Tu és o nosso escudo e fortaleza. Declaramos que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, Tua vara e Teu cajado nos consolam. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa direcionar todas as coisas para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos em oração. Escreva aqui nos comentários, escreva: estou firme. Libere essa palavra profética sobre o seu caminho. Libere essa palavra. Diga: estou firme. Mantenha-se firme no propósito de Deus. O inimigo muitas vezes, ele quer impedir com que você ore. Ele quer impedir com que você esteja firme na presença de Deus. Eu entendo que hoje pela manhã, o que eu enfrentei foi uma batalha espiritual. Você viu a minha oração só às 7h30. Eu consegui tornar ela pública para que todos vissem. Tive problemas com a internet, isso que eu acordei às 4 e pouco da manhã aqui nos Estados Unidos, mas eu entendo que nós estamos num propósito e o objetivo do inimigo é muitas vezes impedir com que a gente se posicione em oração, com que permaneçamos buscando a Deus e liberando palavras, porque nas nossas orações aqui, nós estamos liberando muitas palavras sobre o nosso futuro, estamos liberando palavras sobre a nossa casa, e o inimigo quer de alguma maneira atrapalhar. É por isso que nós precisamos estar revestidos em Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos aqui em resistência. Amém? Estamos aqui resistindo e o mal não prevalecerá. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se o inimigo se levantou
para resistir às tuas orações, para resistir ao teu propósito, é porque Deus está fazendo algo muito grande na sua vida e você contemplará a glória de Deus, a justiça de Deus manifesta no teu caminho. Eu creio nisso e libero essa palavra profética sobre a tua vida. Nós veremos a manifestação da justiça de Deus em nosso caminho e nada impedirá isso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus. Um testemunho que nós recebemos da Isabel e ela escreveu assim: a paz, profeta, eu quero contar o meu testemunho. Minha madrinha estava com tumor no ouvido e precisaria fazer uma cirurgia para retirá-lo. Coloquei o nome dela nas orações da manhã e da noite e ela aguardava a liberação da cirurgia. Foi então chamada para realizar novos exames pré-operatórios. Não havia mais nenhum sinal do tumor. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela está curada. Só tenho a agradecer ao Senhor pelas orações e por ser uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Glória a Deus. E se tem mais alguém aí que está enfermo ou que está enfrentando um câncer, eu quero liberar uma palavra profética. Estou cheio de fé, eu estou crendo. Deus é Deus de milagres e eu quero liberar uma palavra profética. A cura será total, porque Jesus Cristo pode. A nossa fé não está apoiada nos homens, a nossa fé não está apoiada em coisas, a nossa fé está apoiada naquele que vive, naquele que venceu a morte, naquele que disse: em meu nome vocês curarão os doentes. Seja curada em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Se você crê, declare: eu creio. Amém? Eu creio em milagres e estou liberando essas palavras proféticas porque acredito no que Deus está fazendo. E um detalhe, justamente hoje que eu preparei uma mensagem, preparei até ontem essa mensagem, enquanto minha esposa ia no mercado, eu fiquei dentro do carro preparando essa mensagem para trazer para vocês, onde estou falando sobre o silêncio de Deus. Existe uma voz por trás do silêncio. Sabe, eu não sei se você me conhece, quem está agora há pouco aqui na oração, mas eu acredito muito que Deus fala. Eu estou sempre ligado, sabe, no Espírito, para entender o que Deus está querendo falar com certas coisas, com certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. E isso não é por acaso, sabe, o problema que eu tive pela manhã na oração, e eu tive uma preparação, me preparei para trazer essa palavra, uma palavra que Deus me deu. Deus falou comigo para ministrar para você sobre a voz por trás do silêncio. Talvez haja pessoas que estão aí me ouvindo e que estão, sabe, talvez se questionando: por que Deus não fala comigo? Por que Deus está em silêncio? Bem, eu ministrei a primeira parte dessa palavra e agora eu quero ministrar a segunda parte dessa palavra, que está lá em Lucas capítulo 1, verso 39, que diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha só, quando Maria se encontrou com Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ela se mexeu e ela foi cheia do Espírito Santo. A presença de Deus caiu sobre ela. A presença de Deus veio sobre ela. Muitas vezes Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está conectando coisas por fora da nossa vida que nós nem imaginamos. Isabel engravidou, ela soube que houve uma manifestação de Deus através da vida do marido dela, Zacarias, mas desde o dia que ela engravidou até esse exato momento que a criança já estava grande, ela não tinha ouvido mais nada de Deus. Mas a partir do momento que Maria a saudou, então a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo, a criança se moveu. Às vezes, Deus está em silêncio na nossa vida porque Ele está trabalhando em certas coisas. Ou seja, João Batista estava para vir e Jesus
estava para vir também. Ou seja, Deus estava trabalhando tanto numa coisa quanto estava trabalhando em outra. Eu quero que você entenda isso. Então, o silêncio significa que Deus está trabalhando em outros fatores necessários para você fazer a vontade dele. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em certas coisas que nós nem imaginamos. É por isso que ele está em silêncio, porque ele está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Deus estava, por um lado, estava trazendo João Batista, mas também estava trazendo Jesus. Ou seja, tem coisas que Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está trazendo certas coisas para o nosso caminho. Então, esse silêncio de Deus pode representar isso. Pode representar que Deus está trabalhando em algo, um fator externo, algo que você desconhece. Deus fica em silêncio em alguns momentos, porque Ele também está trabalhando em pessoas que fazem parte do nosso destino. Então, até para essas pessoas encontrarem você, Deus está trabalhando na vida delas, para que quando elas chegarem no seu caminho, quando elas chegarem no seu destino, possa ser uma bênção para você e possa ser uma bênção também na vida delas. Ou seja, Deus não está trabalhando só em mim, Deus está trabalhando em todas as pessoas que farão parte do meu destino amanhã. Então, hoje, é por isso que você tem que ser o tipo de pessoa que entende o valor das conexões, o valor das pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Se você chegou hoje aqui nessa oração, você não chegou por acaso. De repente eu vou lhe ajudar em uma parte da sua caminhada. De repente Deus me colocou aqui não só para interceder pela sua vida, mas para você compreender o profético, para você andar no profético. Eu tenho falado para as pessoas, milhares de pessoas já cruzaram nas minhas escolas de profeta. E elas foram tocadas por Deus, foram transformadas. Muitas delas caminham até hoje comigo, outras caminharam apenas uma parte do percurso comigo. Mas em todas as coisas, aquilo foi providencial na vida delas, abriu os olhos delas, veio uma palavra profética que mudou a sua história, que mudou a sua vida para sempre. Então, eu entendo que Deus, quando conecta pessoas ao nosso destino, Ele tem um propósito na nossa vida e na vida da outra pessoa. Então, o silêncio de Deus pode representar isso. Ele está trabalhando em algo, Ele está trabalhando nas pessoas certas. É por isso que você precisa permanecer ouvindo a Deus. Imagine Boaz pensativo, porque não havia casado. Enquanto isso, nos bastidores, Deus estava fazendo algo na vida de Ruth e Noemi. Você lembra de Boaz e de Ruth? Que Ruth se apaixonou por Boaz, ela foi trabalhar nos campos dele, ela era uma viúva e houve, uma série de contratempos na vida de Ruth. E tanto ela quanto Noemi foram abençoadas por meio de Boaz. Boaz poderia ter pensado, quando que eu vou casar? Eu sou um homem que já estou com uma certa idade, mas não encontro uma boa esposa. E Deus preparando uma Ruth, Deus preparando uma mulher de Deus para a vida dele, uma mulher de honra, uma mulher que respeitava a Deus, que respeitava a sua sogra, uma pessoa que era leal. Ou seja, Deus estava preparando algo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que há coisas na nossa vida que às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está aguardando tanto tempo. Talvez você que está buscando, um marido, que está esperando uma resposta na tua vida sentimental, está aqui a resposta para você. Deus está preparando a outra pessoa, ela não está pronta ainda. Ou você não está pronto. Mas de qualquer forma, Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando também na tua bênção. Então confie no plano de Deus. Esse silêncio de Deus pode representar isso também na sua vida. E se você está alinhado aos propósitos de Deus, se você está andando na palavra, então Deus está trabalhando no externo. Deus está trabalhando naquela pessoa que ainda não está preparada para te encontrar. Há pessoas que mesmo que você queira se atravessar para encontrar elas, você não vai encontrar. Por quê? Porque você colocou a sua vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Então entenda, toda vez que você não estiver entendendo o silêncio de Deus, agradeça, porque Deus está preparando algo para você. Ele está preparando uma mesa. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Ele está preparando. A justiça não chegou ainda? Calma. Ele está preparando a mesa. Ele está preparando a mesa. O milagre não chegou?
Não te preocupa, Ele está consertando as coisas para depois apresentar você para aquela porta do seu destino. Então confie no plano de Deus. É por isso que eu digo, existe uma voz por trás do silêncio. Existe uma voz por trás do silêncio. Nós devemos compreender o que Deus está querendo falar conosco. Se eu estou alinhado com Ele, então eu só tenho que aguardar. Eu só tenho que continuar caminhando, porque é a última instrução que ainda vale para a minha vida. E eu sei que Deus está trabalhando em coisas externas para o meu propósito, para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, para de dizer, e aqui está o segredo, por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não aguardam. Elas não estão alinhadas com Deus. Às vezes elas estão até alinhadas, mas se precipitam largando tudo, se precipitam desistindo, se precipitam entrando, sabe, numa terra de amargura, de reclamação. Elas deixam com que o coração delas seja contaminado com dúvidas. Você tem que se manter em Deus. É por isso que você tem que ser um especialista no que Deus está dizendo, inclusive no silêncio de Deus. Amém? A terceira parte dessa mensagem eu vou trazer amanhã de manhã, na oração da manhã. Eu convido você a estar com a gente na oração da manhã. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho um recado muito importante para você. Amém? Você que mora aqui nos Estados Unidos, amanhã começa a nossa escola de profetas aqui. Será um tempo profético, certo? Teremos 2 ministrações e mais uma ministração depois, que é uma ministração profética no final. Eu creio que vai ser algo incrível, vai ser algo que Deus está preparando. Você sabe que Deus me deu uma graça para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Pessoas que cruzaram nas nossas escolas de profeta tiveram suas vidas mudadas para sempre. Nós tivemos muitos testemunhos ao longo dos anos de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus, porque não se trata de você participar de uma palestra. Não é uma palestra. Você vai receber informações, você vai ter conhecimento, vai ter acesso ao conhecimento, mas você vai ter acesso também a uma unção profética. Uma unção que vai tocar a tua vida, uma unção que pode, sabe, abrir os seus olhos para muitas coisas, uma palavra profética que você receba, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Por isso, se você é dos Estados Unidos, ainda dá tempo de você vir. Entre em contato com a minha equipe, vai lá no meu site www.vinicius7.com.br e entre em contato com o meu pessoal, certo? E domingo, agora restam poucas vagas. Agora restam cerca de menos de 100 vagas para participar do culto público. É gratuito, mas tem que dar um nome, certo? Então se organize para estar conosco. Inclusive se você é de alguma cidade próxima aqui de Orlando, vem estar com a gente. Deus me tocou de fazer esse culto ao vivo, certo? Presencial e ao vivo. Eu vou transmitir também através do meu canal e vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar com a gente. Amém? Eu convido você a estar com a gente. Nesse domingo, às 8h30 da manhã, aqui em Orlando, na Flórida, nós vamos ter um culto e vai ser algo tremendo. Eu espero você, certo? Se Deus tocar o seu coração de vir nesse culto profético, é porque Ele tem algo especial para a sua vida. Quer reservar o teu lugar da tua família? Então entre em contato com a minha equipe. O WhatsApp está lá dentro do meu... Salmos 91, quero pedir a você que você me ajude a compartilhar essa live com 7 pessoas. Eu gostaria de fazer um pedido, eu sei que eu sempre estou pedindo aqui para você compartilhar, mas tem um sininho aqui, você pode clicar no sininho e ativar todas as notificações. Compartilhe essa live. Eu gostaria muito que você compartilhasse com 7 pessoas essa live, inclusive se você tem amigos aqui nos Estados Unidos, manda para eles essa live, até para que eles estejam com a gente. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade. Nós vamos levantar um grande clamor agora. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus pode fazer. Amém? E para Ele não há impossíveis. Inclusive, eu quero nessa oração fazer uma oração especial pelos filhos. Amém? Eu quero fazer uma oração especial pelos filhos. Por isso eu quero pedir a toda mãe que está aqui, compartilhe essa oração com seus filhos, para que eles recebam essa oração. Amém? Eu sinto no meu coração, Deus tem falado muito comigo para orar pelos filhos. Então, vamos colocar diante de Deus nossos filhos, vamos apresentar diante de Deus, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu peço justiça ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em favor dos filhos. Todo filho, meu Deus, que tem enfrentado desafios, que tem sido injustiçado, que pode ter sido injustiçado até mesmo pela família, ou pode ter sido injustiçado até mesmo no começo de um novo trabalho, de um novo lugar que está. Senhor, essa pessoa que tem enfrentado rejeições, perseguições, eu oro para que a justiça do Senhor venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós oramos, Pai, pela vida dos filhos que talvez estejam na faculdade, estejam num outro país, numa outra cidade. Eu oro para que a Tua mão seja sobre os filhos e eu peço justiça sobre os filhos, em favor dos filhos, filhos e filhas do Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que sofreu com abandono, sofreu com o divórcio, essa pessoa que foi injustiçada por alguém próximo dele, Senhor, essa pessoa que descobriu mentiras, descobriu um plano contra a vida dele, porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração aqui para orar nesse momento. Eu oro para que o coração deste jovem, desta jovem, possa perdoar e entregar para Deus, para que Deus faça justiça. Deus faça justiça nessa situação. Eu oro agora para que a justiça de Deus se manifeste e essa pessoa tenha vitória total e completa. Oramos também, Senhor, por aquilo que o Senhor está preparando para nós. Cremos, ó Deus, que o Senhor está preparando boas oportunidades, que o Senhor está preparando as pessoas certas no nosso caminho, o Senhor está preparando para o nosso caminho as provisões que precisamos também, as conexões poderosas que precisamos e todas as ferramentas que também precisamos. E pedimos a Tua bênção. Da mesma maneira, Senhor, que Boaz, ele foi preparado para receber aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e o Senhor preparou também ele para Ruth, que o Senhor possa também preparar a pessoa certa para este homem, a pessoa certa para essa mulher, a pessoa certa para os filhos, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, coloca as pessoas que fazem parte do nosso destino no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Eu oro para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja, toda obra de maldade invocada contra essa pessoa, toda obra de contrariedade contra essa pessoa, contra o casamento dela, contra o trabalho dela, contra a vida profissional, contra o avanço dela. Eu oro agora para que essa pessoa seja livre, para que ela seja liberta, para que o poder de Deus a toque agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e com o Teu favor, Senhor. O Senhor me moveu diferente nessa oração. E eu creio, Senhor, que pessoas estão agora
estão descansando no Senhor, porque sabem que o Senhor está preparando coisas grandes no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e que a presença de Deus entre aí na sua casa, a presença de Deus entre aí no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra, essa oração, essa instrução? Eu espero que sim. Você viu o que Deus me moveu para orar aqui no início dessa oração? Eu creio que Deus está fazendo certas coisas. Amém? Por isso eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Você que tem filhos, mande essa oração para eles e que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a proteção do nosso Deus sobre o teu ambiente de casa, de trabalho. Oramos para que nenhuma obra de inveja tenha poder sobre a tua vida, tenha poder sobre a tua casa. Nós impedimos, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de ação maligna vindo de invejosos contra a tua família. Invejosos, perseguições, maldades no teu trabalho, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Toda palavra lançada contra ti, lançada contra a tua família, contra a felicidade de vocês, tudo aquilo que foi lançado pelo mal para destruir, para causar acidentes, nós repreendemos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que toda inveja contra a tua família seja desfeita agora. Que todos os olhos acusadores, olhos invejosos contra ti, contra a tua casa, que todo mal seja quebrado, todo mal seja desfeito, todo mal seja cancelado, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos que a inveja não tem efeito sobre a tua casa, a inveja não tem efeito sobre teus sonhos, a inveja não tem efeito sobre os teus projetos, e oramos em nome de Jesus, para que você seja bem-sucedido, que você prospere cada vez mais, cresça cada vez mais, avance cada vez mais, que a tua família fique cada vez mais linda, que você fique cada vez mais saudável, que Deus opere e libere favor diante dele e diante dos homens, sobre ti e sobre tudo que está ligado a você, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, acampa teus anjos ao redor dessa casa e proteja de toda a maldade, proteja de toda a inveja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Quando eu encerrei a oração da manhã hoje, o Senhor me disse, foi muito claro comigo, que eu precisava fazer a oração da noite, repreendendo a obra de inveja, repreendendo toda a inveja contra teu ambiente, contra o teu trabalho, contra os teus sonhos. E eu creio no poder da oração. E eu creio também quando o Espírito Santo, ele nos dá direções específicas. O Espírito Santo nos dá direções específicas. Por isso, no final aqui dessa oração, eu vou levantar mais um grande clamor, quebrando completamente toda obra de inveja, orando também para que o Senhor te guarde e que você tenha discernimento para discernir as pessoas invejosas, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que de alguma maneira querem perturbar o seu caminho. Então, nós vamos fazer um ato profético nessa oração. Amém? No final dessa oração, nós vamos fazer um ato profético. Eu quero pedir a você, desde já, que você compartilhe essa oração
e com 7 pessoas. Você vai mandar essa oração para 7 casas. 7 casas, representando famílias. Amém? Então, mande aí para 7 famílias distintas essa oração. Porque no final nós vamos fazer um ato profético juntos, em nome de Jesus. Um ato de fé. Nós vamos orar em concordância. Amém? Em nome de Jesus. Então, fica aí até o fim. Em nome de Jesus. Também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias. E esse propósito de 14 dias vai ser um propósito para repreender toda a injustiça e orar também para que a maldade saia do teu caminho, a maldade saia do caminho da tua família. Nós sabemos que existe muita maldade aqui nesse mundo. E se não é Deus nos proteger, em um detalhe, nesses 14 dias, eu vou fazer 7 mais 7. Eu vou ficar nos 14 dias num propósito de jejum. Os 14 dias eu vou ficar num propósito de jejum. Tem uma coisa que eu amo muito, sabe? Eu sou apaixonado por pão caseiro, né? Minha sogra faz, minha mãe faz pão caseiro. Gosto muito de pão. E nesses 14 dias eu vou abrir mão do pão. É um propósito que eu estou fazendo diante de Deus. E eu quero convidar você, inclusive, que está aí, se você tiver saúde, puder fazer. Se não, fique em paz, que eu estarei nesse propósito de 14 dias. Estarei em jejum e estarei em oração. Eu quero chamar e convocar todos vocês. Nós vamos orar contra a injustiça. Nós vamos orar contra a maldade. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais por um instante e saísse, sabe, um dia de casa com os olhos espirituais abertos, você iria se impressionar com as coisas que existem de maldade aqui nesse mundo e o que está por trás. O que está por trás? Sabe, a maldade no coração, a maldade nas palavras, a maldade nos comentários, a maldade até mesmo nos relacionamentos, nas conexões. Você ficaria impressionado se Deus abrisse a tua visão espiritual, sabe, por um dia, que você saísse de casa e fosse, sabe, na padaria, na farmácia, no trabalho, na igreja, e você frequentasse esses lugares, você veria com seus olhos o que está por trás de muitas pessoas, não de todos, é claro. Na verdade, tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente de bom coração, mas tem gente que é usada pelo mal. Tem gente que o inimigo usa ela para atingir você. Então, abra teus olhos. Abra os teus olhos. Amém? Então, eu convoco você para amanhã começar esse propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos fazer 7 dias mais 7, 14 dias. Vamos fazer 14 dias para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor opere justiça. Amém? Glória a Deus. Olha essa palavra que eu preparei para você. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui, o testemunho da Graça Serra é o nome dela, e ela escreveu assim: meu nome é Graça Serra, eu fiz um exame de ultrassom e foi detectado um cálculo de 0,4 centímetro no único rim que tenho, o direito, eu só tenho um rim. O médico me passou um remédio, mas ao fazer um novo exame a pedra já estava com 6 milímetros. Ele então disse que eu precisaria passar por um procedimento de litotripsia e cheguei até a agendar. Foi então que comecei a acompanhar as lives de 7 dias para problemas de saúde e entrei em oração de joelhos todos os dias com fé e confiança no Senhor. Fiz mais um exame e, para a glória de Deus, deu negativo, a pedra desapareceu. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Uma pedra de 6 milímetros, 7 dias de oração. Olha o que Deus fez. Deus faz muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. E eu convido você
a crer que Deus fará coisas grandes. E quando Deus me tocou de fazer esse propósito amanhã, de começar esse propósito, eu vi muitas coisas nos últimos dias relacionado à maldade, relacionado à injustiça, pessoas inclusive me mandando mensagens, situações que elas têm vivido. E Deus me tocou, é tempo de orar contra a injustiça. Amém? É tempo de orar contra a injustiça, porque às vezes você está pagando um preço de algo que você não tem culpa. É que nem quando as pessoas juntam a gente num balaio, sabe? E diz, não, ninguém presta. Não, mas você presta. Teu filho presta. Teu marido presta. Mas as pessoas fazem isso, elas colocam tudo dentro de uma coisa e dizem, não, ninguém presta. Não, tem muita gente que presta. Tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente que é confiável, tem muita gente que é uma bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu quero meditar com você do verso, deixa eu pegar aqui essa passagem, do verso 1 em diante. Esse texto fala da pesca maravilhosa, Preste atenção nesse texto, é maravilhoso em nome de Jesus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que palavra maravilhosa é essa? Essa palavra fala que Pedro e os seus companheiros, ou funcionários, amigos, e eles faziam da pesca o seu trabalho, não era um simples esporte para eles, era trabalho. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira tentando pescar, e a pesca foi ruim, não pescaram nada, o mar não dava para peixe. Então eles retornaram para a margem e todo pescador lava as redes quando chega da pesca e organiza para a próxima pesca. Então Jesus apareceu ali na beira da praia e com ele uma grande multidão. Eu fico imaginando aquele cenário, Jesus pregando, as pessoas ouvindo, as crianças ouvindo, todo aquele cenário. E Pedro ali lavando as redes. E enquanto lavava, ele observava a pregação de Jesus, ele via tudo o que estava acontecendo e de repente Jesus, ele para de pregar e chega próximo ao barco de Pedro e diz assim, vamos voltar para alto mar, porque vocês vão pescar de novo. E Pedro disse, Senhor, nós acabamos de chegar e pescamos a noite inteira e não foi bom, não foi legal, Jesus. Não pescamos nada, o mar não está para peixe. E você sabe, você pode pescar durante o dia e pegar muito peixe, mas não como à noite. Então era tudo o contrário. E Jesus disse a Pedro, vamos voltar. E Pedro disse, Senhor, como és tu que está falando? Então nós iremos voltar. E eu fico imaginando Pedro dizendo aos seus companheiros, gente, vamos voltar para a água, porque nós temos uma palavra dele. Interessante aqui que Pedro obedeceu e tiveram uma pesca maravilhosa, talvez a maior pesca que Pedro viu na vida. E isso foi incrível, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele reconheceu Jesus e sabe o que me chama a atenção?
que na força do braço, barcos vazios. Na força do braço, os barcos vazios. A pesca não foi frutífera, os negócios não foram bens. Talvez seja como muitas pessoas, que na força do braço a coisa não está indo. E você cada vez se esforça mais, e você tenta mais, e você melhora mais, e você investe mais, e você já vai até a sua última energia, cada vez fazendo mais. Mas os resultados são cada vez menores. Quem está aqui nessa oração e se identifica com isso? Talvez a tua vida esteja como Pedro, o barco, seus funcionários, seus amigos. Na força do braço, os barcos estão vazios, mas na obediência, os barcos ficam cheios. Na obediência de Pedro, os barcos se encheram. Eu venho aqui para dar uma palavra de Deus para a tua vida. Está na hora de você parar de bater cabeça aí e começar a obedecer Jesus Cristo. Se você começar a obedecer Jesus Cristo, você vai experimentar barcos cheios. A prosperidade vai entrar, o favor vai entrar, a vida sobrenatural vai entrar, os homens vão começar a te favorecer, as coisas vão começar a mudar, porque o favor de Deus é atraído pela obediência. O favor de Deus é atraído pela obediência. É por isso que nós precisamos nos render ao que Deus quer, nos render ao propósito de Deus, nos render à vontade soberana do Senhor, nos render à vontade soberana do Senhor. E se nos rendermos à vontade soberana do Senhor, viveremos os melhores dias da nossa vida. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários: na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a palavra para a tua vida. Essa é a palavra de Deus para o teu futuro. Na sua obediência, barcos cheios. Com quantas pessoas estou falando aí? Que Deus sabe do teu esforço. Deus sabe do teu trabalho. Talvez eu esteja falando com pessoas que são incansáveis. Pessoas que têm se dedicado, pessoas que têm sido altas produtoras, mas ao mesmo tempo, barcos vazios. Quanto mais você faz, menos resultado. Antes você fazia as coisas até menos, de forma mais simples e tinha resultados maiores. E hoje você não tem tantos resultados assim. O que Deus está dizendo para você? Obediência, mais resultados. É isso que Deus está dizendo para você. Mais obediência, mais resultados. Na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Qual delas você vai escolher? Qual delas você vai escolher? Você vai escolher barco vazio ou barco cheio? O que você escolhe? Porque o barco cheio, o segredo para o barco cheio, escute essa palavra porque ela é profética para a tua vida. O segredo do barco cheio está na obediência. Amém? Por isso hoje você vai se mover em obediência. Eu lancei uma palavra no início aqui dessa oração. Nós vamos orar contra a inveja hoje. Amém? Nós vamos orar para que Deus proteja o teu ambiente. E cada pessoa que está aqui nessa oração vai mandar essa oração para 7 pessoas, 7 casas. Você vai mandar para 7 casas essa oração. Amém? E peça para eles para fazer essa oração. E peça também para compartilhar com outras 7 casas. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar esse propósito. Porque eu entendo de Deus que tudo que o Senhor tem nos direcionado tem um propósito. Tudo que Deus tem nos direcionado tem um porquê. Tem um porquê. Cada oração, cada propósito aqui. É que nem essa semana o Senhor me tocou para orar pelo ambiente. Agora os próximos 14 dias, 7 mais 7, Deus me tocou de orar
contra a injustiça. E eu vou dizer uma coisa para você, quando a injustiça ela é visitada pela justiça de Deus, tem restituição. Então, portas que foram roubadas de você, recursos que foram roubados, oportunidades que foram roubados, dinheiro que simplesmente de forma injusta foi tirado de você, vai ter restituição. Você crê nessa palavra? Quantos de vocês precisam dessa palavra? Então, você vai assumir um compromisso não comigo, mas um compromisso com Deus, de compartilhar com 7 pessoas, de amanhã, às 6 da manhã, estar aqui junto comigo, em oração, com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu também ministrei hoje em Santa Maria. Logo, logo estou retornando para São Paulo. Orem por mim, certo? Foi um prazer ter servido na igreja aqui. Espero que você não tenha perdido essa palavra, porque ela foi muito profética, foi muito poderosa. Também nós temos uma escola chamada Academia Kingdom Global, onde eu estou ensinando toda semana a como eles andarem no profético. Se você quer andar no profético conosco, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, tá bom? Salmos 91, eu quero declarar esse salmo que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar, e eu gostaria de fazer um ato profético com vocês agora. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira você vai repetir comigo e a segunda deixa que eu faço, ok? Então, na primeira oração, você vai dizer assim: levante a palma das suas mãos para cima e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma inveja, nenhuma palavra maldita, nenhuma ação de um invejoso contra mim e contra a minha casa tem poder. Eu declaro que eu estou protegido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Minha casa está protegida. Tudo que eu estou fazendo nesse momento está protegido, está guardado, está livre do mal. Eu declaro, no nome de Jesus, que nenhum tipo de influência, nenhum tipo de ação tem poder sobre mim e sobre a minha casa. A arma forjada está quebrada. O Senhor me protege. O Senhor acampa os teus anjos poderosos ao meu redor, porque eu temo o teu nome. Eu temo a tua palavra. O sangue de Jesus está guardando também o meu trabalho. Eu creio nisso, em o nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, eu oro para que haja uma proteção sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, sua casa, sua família e tudo que diz respeito a ela. Nós proibimos o espírito de inveja, a ação maligna, a ação contrária de ter poder sobre a vida dela e sobre a sua família. E nós declaramos o nome de Jesus, que o ambiente dela está protegido pela presença e pela glória de Deus. Nenhum mal prosperará contra ela e contra a família dela. Estão abençoados, estão protegidos, estão livres do mal. E todo tipo de ação maligna que estiver em trânsito contra essa pessoa está por terra agora. Senhor, abençoe essa vida
e a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você crê? Você crê nisso? Então eu declaro a paz sobre ti e sobre a tua casa, a cura sobre ti, a prosperidade sobre ti, a vida de Deus sobre ti. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. 14 dias de propósito, oração e jejum, chaves mestras para o impossível. Eu creio nisso e vou caminhar debaixo dessa palavra. No nome de Jesus, te convido a estar comigo amanhã, 6 da manhã aqui. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais.